Aqui é a Luísa, sou do time de produto da Hanhanit e hoje vou apresentar para vocês a nossa nova funcionalidade, o Dashboard no quadro. Com ele, você consegue ter em suas mãos os dados do seu processo de uma forma simples e prática, visualizando informações que facilitem a identificação de gargalos, necessidades de melhorias dentro do seu processo e a tomada de decisões. Bom, então vamos começar a conhecer essa nova funcionalidade e todos os detalhes dela. A gente inicia identificando aonde ela está dentro da ferramenta. Então, aqui dentro do menu quadros, cada quadro da sua conta vai ter uma abinha aqui chamada Dashboard. Ou seja, cada quadro da sua conta tem o seu próprio dashboard com as informações ligadas apenas àquele quadro. O dashboard é totalmente personalizável e os novos quadros que você criar, de acordo com o template de quadro, o modelo de quadro que você utilizar, ele já vai vir alimentado com algumas métricas ali base para te dar um direcionamento e te dar um passo inicial ali para você começar a utilizar o dashboard nesse novo quadro. É importante falar também que aquele dashboard que a gente tem no menu empresa hoje vai continuar disponível para quem já tem acesso a ele. E aí, uma das primeiras perguntas que você deve estar se fazendo é: quem que pode efetivamente personalizar esse dashboard? São os editores do quadro. Eles vão poder criar, editar, clonar métricas e elas vão ser replicadas para todos os participantes do quadro. Então, todo mundo que tem acesso àquele quadro visualiza as mesmas métricas, porém, só os editores que podem realmente fazer essa personalização. Um detalhe importante sobre as permissões é que se eu tenho uma permissão diferente de uma outra pessoa que participa daquele quadro, eu posso ver um número e as tarefas que compõem aquele número diferente daquela outra pessoa, porque as permissões vão ser respeitadas. Bom, então vamos começar a mexer nesse dashboard e entender um pouco mais como ele funciona. Aqui a primeira informação que a gente tem na tela é a quantidade de métricas criadas aí pelos editores em relação ao limite de 36. Aqui a gente já tem algumas métricas criadas nesse dash, e aqui no cantinho direito está o botão Nova Métrica, que só vai aparecer para os editores, e ele abre uma central de métricas. Nessa primeira seção, a gente tem todos os modelos aqui reunidos, e aqui a gente tem uma separaçãozinha. Em números recomendados vão aparecer os modelos só com uma configuração mais detalhada, já mais direcionada para esses objetivos aqui. Já nos personalizados, a gente vai oferecer uma configuração bem básica, só para ser realmente o ponto de partida ali para você fazer a configuração da sua métrica. Lembrando que todos esses modelos aqui são realmente só um ponto de partida. Você vai poder editá-los conforme a sua necessidade, conforme o seu objetivo. Agora a gente chegou na parte principal do nosso vídeo, que é a explicação de como criar realmente essas métricas e quais os detalhes aí delas. Parti aqui de um número personalizado, coloquei aqui um título e uma descrição para minha métrica, e vocês podem ver que elas são refletidas aqui no preview. Então, esse daqui é o título e essa daqui é a descrição. Esse campo aqui, tipo de métrica, é o que você quer avaliar. Você quer fazer uma contagem de tarefas? Você quer avaliar o tempo decorrido, que é o tempo que as tarefas passam nas etapas abertas do seu quadro? Aqui é mais para equipes de desenvolvimento que pontuam as tarefas de acordo com a complexidade. Então, você quer avaliar esses pontos das tarefas? Ou você quer avaliar campos customizados que você criou no seu quadro? E aqui vão estar os campos numéricos e de avaliação. Já o campo cálculo, você vai selecionar literalmente qual que é o cálculo que você quer fazer com aquele tipo de métrica. No caso das tarefas, só é possível fazer a contagem delas. Mas com o tempo decorrido, com os pontos, com os campos customizados, você pode fazer a soma, média, avaliar o máximo ou o mínimo deles. No caso aqui, eu quero verificar quais tarefas estão atrasadas e com prioridade alta. Esse prioridade alta, eu criei um campo customizado no meu quadro, coloquei prioridades alta, média e baixa. Então, eu vou usar os filtros para eu chegar nesse objetivo que eu quero. Então, primeiro de tudo, eu vou filtrar as tarefas que estão com atraso. E depois eu vou adicionar que o campo prioridade tem que ser alto. Bom, com isso, eu tenho aí o objetivo inicial da minha métrica atingido. E eu quero falar sobre mais um campo para vocês, que ele permite refinar ainda mais esse resultado de acordo com o meu objetivo. Aqui a gente tem o analisar métrica a partir de. Ele já vem preenchido por padrão com esse desde o início, que significa que a gente não está aplicando nenhum filtro de período, de data ali dentro dessa métrica. Então, está considerando tudo o que rolou nesse quadro desde a criação dele, desde a chegada das tarefas. Porém,
eu posso querer avaliar essa métrica a partir de uma data específica, a partir de um filtro aí de período específico. Eu posso colocar, por exemplo, eu quero avaliar só as tarefas que foram criadas nos últimos 7 dias. Ele já muda aqui meu resultado para apenas uma tarefa. E aqui eu tenho todas as datas da tarefa. Tenho todas as datas da tarefa que eu posso usar como filtro. Elas também vão estar aqui na parte de filtros. A gente trouxe esse campo ali mais como uma forma de trazer destaque, porque normalmente a gente sempre quer filtrar um período ali na métrica para ter um dado mais refinado ali. Então, a gente trouxe ele em mais destaque para facilitar realmente a sua construção. Agora, eu vou salvar a minha métrica. Clico aqui no botão salvar e ela vai aparecer aqui na minha tela. Depois de criar as métricas, você pode reorganizar aqui elas como você achar melhor aí, que fique a melhor visualização para todo mundo. E eu vou criar agora uma nova métrica relacionada a um campo customizado. Só para contextualizar, a ideia aqui seria que a gente é uma equipe de RH e a gente colocou num formulário ali um campo de avaliação para quem passa por processo seletivo e tudo mais, para a pessoa avaliar o processo do RH ali de 1 a 5. Então, eu vou usar esse campo aqui. Está aqui, a avaliação do processo RH. E eu quero fazer a média das tarefas que foram entregues nos últimos 30 dias. Qual que é a média da avaliação? Vou colocar um nome aqui para minha métrica, vou colocar feedback e eu posso salvá-la. E está aqui a média de 3,5 aí para as tarefas entregues nos últimos 30 dias. Bom, agora a gente vai para a criação da nossa última métrica, e é uma métrica muito importante para quem vai olhar aí para processo, que é ligada ao tempo decorrido ali, que é o tempo que as tarefas passam nas etapas abertas do quadro. E aí isso permite a gente olhar para a lead time, que é a métrica do tempo de todo o processo até a tarefa ser entregue, para a cycle time, que é a partir do momento que ela entrou em execução até ela ser entregue, e você vai conseguir essa flexibilidade aqui na criação para conseguir ver essas métricas diversas. Então aqui já coloquei o tempo decorrido como tipo de métrica, vou colocar aqui que eu quero olhar a média desse tempo decorrido, e é aqui que você vai conseguir olhar, você vai conseguir ter essa flexibilidade para olhar, por exemplo, para etapa só a partir da execução da demanda, então aqui eu poderia colocar só em andamento e em aprovação, ou então se eu quero olhar só para a parte da aprovação do processo e ver quanto que ela está durando, eu poderia selecionar, por exemplo, só a etapa de aprovação. E aí ficaria só ela selecionadinha aqui. No caso, eu quero olhar para lead time, então eu vou deixar todas as etapas abertas sendo consideradas no cálculo. Aqui em formato, eu vou definir se eu quero olhar para essa métrica em dias, em horas ou em semanas. E aqui no analisar métrica a partir de, a gente tem uma diferença. Lá na parte de olhar para volumes, né, a gente tinha todas as datas ligadas à tarefa. Aqui a gente tem duas opções de como olhar para essa métrica, que é a partir da data de entrega das tarefas. Então, você olha ali para o final do processo, você filtra por isso. Então, as tarefas que foram entregues nesse determinado período, eu vou olhar para elas e olhar o lead time ali delas. Ou então, eu posso olhar para o começo do processo a partir da entrada das tarefas nas etapas. Então, eu posso considerar aqui que eu quero o que entrou em novas solicitações apenas nos últimos 30 dias. Aí sim eu quero olhar para essas tarefas. Então, o sistema vai fazer um filtro das tarefas que entraram na etapa novas solicitações em 30 dias e olhar para essas tarefas qual foi ali o lead time delas. E como eu estou considerando aqui todas as etapas, vai somar ali o tempo de todas as etapas. E aqui, um detalhe que a gente ainda não tinha falado, eu deixei para mostrar nessa última métrica, que é essa opção aqui de habilitar período de comparação. Ela só vai ficar disponível quando efetivamente você colocar um período aqui. Se você deixar a opção desde o início habilitada, essa opção vai ficar bloqueada, porque não tem como, se você está considerando desde o início ali do quadro, não tem como você comparar com nada. Agora, quando você colocar um período específico, aí sim ele permite você habilitar essa opção, e aí você pode escolher com que período você quer comparar. Você quer comparar com o mesmo período imediatamente anterior, ou seja, seriam os 30 dias anteriores a esses últimos 30 dias, ou esse mesmo período do ano anterior, você quer fazer uma comparação. Ou então definir um período específico para você comparar. Vamos supor que teve um período ali que teve números que ficaram como referência. Você pode definir esse período e sempre ficar comparando com ele. No caso aqui, eu vou comparar com o período imediatamente anterior. E aqui eu vou colocar um indicador de sucesso, que é o que é meu sucesso aqui em comparação com o período anterior? É aumentar ou diminuir? O lead time, a ideia é diminuir para o processo ali estar cada vez durando menos tempo. E aí aqui ele mostra, vai colocar sempre a corzinha verde para quando você tiver sucesso e vermelho para quando não tiver de acordo ali com o que você definiu como sucesso. E aí com isso a gente coloca aqui, a gente cria uma métrica de lead time comparando ainda com o período anterior. Eu vou salvá-la. E vocês vão ver como que fica a carinha dela
aqui no dashboard. Eu tenho aqui o período de comparação, né? O período anterior, ele me mostra aqui dentro dessa caixinha de texto qual que é exatamente esse período, e eu tenho aqui meu resultado. Bom, para a gente fechar esse pacote de explicações, eu queria mostrar as ações possíveis aqui dentro da métrica. A primeira dela é expandir, então vem uma tela maior aí o resultado da métrica. A segunda aqui é o editar, então até se você precisar conferir a configuração da métrica, você pode acessar aqui, ou realmente se você tiver que alterar alguma coisa que você fez inicialmente. Aqui nos 3 pontinhos, a gente tem a opção de criar uma nova métrica a partir dessa, então usar essa configuração de base para facilitar aí a criação, exportar para XLSX ou para CSV e também excluir a métrica. E quando você passa o mouse aqui sobre elas, dá para ver que tem uma área ali de clique que se forma. Isso significa que você pode clicar nesse número e ver aqui os detalhes das tarefas que compõem ele. E aqui a gente já traz, inclusive, algumas informações aí da tarefa para já te trazer mais detalhes. Para finalizar, contar um pouquinho para vocês das nossas próximas entregas aí dentro do dashboard do quadro. A gente já deu um spoiler aqui dentro da aba personalizados, quais vão ser as próximas visualizações de métricas que a gente vai ter. Então vem aí, gráfico de colunas, gráfico de linhas, gráfico de pizzas, nessa ordem de lançamento. E a cada entrega dessas, a gente com certeza vai avisando vocês. Você pode ficar por dentro de todas as nossas novidades através da nossa newsletter, das nossas redes sociais e não deixe também de acompanhar as nossas lives que vão estar sempre trazendo conteúdo interessante para vocês. Até mais!